Olá, aqui é o Talendar e neste vídeo vamos criar uma inteligência artificial que joga Snake, o jogo da cobrinha. É um jogo antigo, mas ainda bem popular. Para quem não lembra, ele vinha instalado nos celulares da Nokia. O funcionamento dele é bem simples. O jogador controla uma cobrinha que pode se mover em 4 direções. A cada vez que ela come, sua pontuação aumenta e ela cresce. Caso a cobra encoste nas paredes ou no próprio corpo, você perde. Eu programei o jogo de forma que internamente o tabuleiro fosse representado por uma matriz, que é basicamente uma tabela com vários valores inseridos. O valor em cada espaço da matriz indica o que há na tela naquela posição. -2, por exemplo, indica que há uma parede, enquanto que 0 indica a cabeça da cobra. O módulo gráfico, então, é usado para desenhar a tela do jogo a partir dessa matriz. Para se sair bem, a cobrinha deve ser capaz de perceber as características do ambiente à sua volta e de tomar decisões com base nisso, sabendo que ao seu redor queremos que ela desvie dos obstáculos e vá atrás da comida. Usaremos, para isso, um algoritmo de inteligência artificial chamado de rede neural. Uma rede neural é basicamente uma grande função matemática composta por funções mais simples. Temos vários neurônios que, com base em valores processados por neurônios de camadas anteriores, fazem o seu próprio processamento e passam ele adiante. A rede neural funcionará como o cérebro do bicho. Ela receberá informações do tabuleiro do jogo, tais como qual a distância e o ângulo até a comida e o que há ao redor da cobra, e, com base em seus cálculos, definirá uma ação a ser tomada, ou seja, para qual direção a cobra deve andar. O problema é que, ao ser inicializada, a rede neural ainda não saberá como jogar, de forma que tomará decisões ruins. Para que ela seja capaz de agir corretamente, fazendo a cobrinha desviar dos obstáculos e ir em direção à comida, devemos ajustar os seus parâmetros de acordo. Isso significa que devemos fortalecer ou enfraquecer as conexões de diferentes pares de neurônio da rede até que ela aprenda a jogar. Tá, mas como vamos saber que conexões devem ser ajustadas? Não se preocupe, Darwin nos ajudará. Usaremos um algoritmo genético, que nada mais é do que um algoritmo de otimização baseado na seleção natural. Primeiro, criamos uma população inicial com cobrinhas aleatórias, ou seja, com redes neurais de parâmetros aleatórios. Então, fazemos elas jogarem até perderem. Selecionamos a cobra que terminou com a maior pontuação para reproduzir. Os indivíduos da próxima população serão gerados a partir dela, por meio da cópia da sua rede neural e da adição de uma pequena mutação em seus pesos. Daí é só repetirmos o processo indefinidamente, até termos cobrinhas que joguem bem. Vejamos agora como foi a evolução. De cada geração vou mostrar apenas o melhor indivíduo. Inicialmente, defini que a melhor cobrinha de uma geração seria a que comesse mais maçãs, cada qual valendo 100 pontos. Deixei fixa a posição na tela em que as 10 primeiras comidas aparecem. Após as cobras terem comido essa quantidade, as comidas começam a aparecer em posições aleatórias. Fiz isso para facilitar o aprendizado nas primeiras gerações. Eu não sei se você notou, mas a evolução está acontecendo em saltos. Em alguns casos, passam centenas de gerações até que uma melhoria significativa ocorra. Ao final de cada geração, utilizo uma técnica chamada de predatismo, escolhendo ao acaso 10% dos indivíduos da população, com exceção daquele que se saiu melhor, para serem eliminados. A minha intenção ao fazer isso é aumentar a variabilidade genética na população. Para acelerar a evolução, o sistema utiliza também uma taxa de mutação variável. Quanto mais tempo a população estiver sem apresentar melhora, maior será a taxa de mutação, forçando o surgimento de indivíduos com maiores diferenças em relação ao seu progenitor. Além disso, caso a população não melhore em 200 gerações, um evento de extinção em massa ocorre. Nesse caso, apenas o melhor indivíduo é salvo. Todo o restante da população morre e dá lugar a novos indivíduos aleatórios. Depois da geração 600, quando a melhor cobra conseguiu 2.600 pontos, a população parou de apresentar melhoras significativas. Decidi então tentar uma nova estratégia. Criei uma nova população e, para estimular as cobras a irem atrás da comida, configurei o jogo para que sempre que uma cobra andasse em direção à maçã, ela ganhasse 1 ponto. Parecia estar dando certo. A evolução estava acontecendo rapidamente e de forma relativamente constante. Quase todas as primeiras dezenas de gerações estavam apresentando melhoras em relação às gerações anteriores. Até que, na geração 40, uma das cobras teve uma brilhante ideia. Por que ele pegar a comida e arriscar morrer, quando posso de forma bem mais segura ganhar pontos só por andar? E tá aí o resultado. Depois disso, nenhuma das cobras quis mais ir pegar a comida. É disso que eu estou falando quando digo que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Vai agir de uma forma que nem imaginamos que ela fosse agir quando a programamos.
E lá vamos nós de novo, criar uma nova população. Dessa vez, impus que, caso a cobra ficasse 200 turnos sem comer, ela morreria de fome. Mantive o ponto bônus ao se mover em direção à comida, mas configurei para que cada vez que a cobra andasse para longe da comida, ela perdesse um ponto. O melhor desempenho ocorreu na geração 985. A partir daí, acredito que a inteligência artificial já tenha superado a maior parte dos jogadores humanos. $12.000 pontos, nada mal, né? Mas acho que ainda dá para melhorar. Criei uma nova população, e dessa vez fiz as comidas aparecerem em posições aleatórias desde o início. Acho que fixar a posição das primeiras comidas estava deixando as cobras mal acostumadas, de forma que elas acabavam indo mal quando já crescidas. Ao invés de uma partida por geração, como eu vinha fazendo, agora fiz com que as cobras jogassem 4 partidas. Ao final de cada geração, a pontuação de cada indivíduo passou a ser dada pela média da pontuação obtida por ele nas partidas. Na geração 56, as cobrinhas já tinham atingido o nível de habilidade super-humano. Saki criou até uma técnica para compactar o seu corpo. Quando vi pela primeira vez, achei que fosse um bug no jogo. Ela parecia ter 2 cabeças. Só quando diminui a velocidade que conseguir entender a estratégia. Se liga só. Na geração 422, a inteligência artificial bateu os recordes. Muito dificilmente um humano é capaz de competir com ela agora. Mesmo perdendo pontos ao se afastar da comida, ela parece buscar fazer caminhos longos, de forma a espalhar seu corpo pela tela. Ao formar esses grandes retângulos, sobra bastante espaço para ela se locomover. Dá pra ver que é uma estratégia muito boa.
É isso, galera. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí qual jogo você quer ver a inteligência artificial aprendendo a jogar. Valeu!